Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao CEFEC, Centro Espírita Fé e Caridade. Para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês mais uma terça-feira. Que Deus nos abençoe, que Jesus e a espiritualidade amiga nos envolvam na paz. E que ao findar desta noite, estejamos nós mais fortalecidos na fé, na coragem, na alegria, no bom ânimo, para prosseguirmos a nossa jornada. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no último capítulo, capítulo 28, que começamos na semana passada com o nosso amigo João Atílio, e hoje vamos falar sobre a oração dominical, que ela está contida nos itens 1 e 2 e 3, do capítulo 28. Mas antes de começarmos a penetrar mais profundamente o conteúdo da oração dominical, gostaria de convidá-los para voltarmos um pouco no tempo e no espaço. Vamos voltar a 2000 anos atrás, à época do Cristo, à época do Mestre. E agora nós estamos, através da nossa conexão, em Cafarnaum, numa casa singela, numa casa humilde, mas uma casa rica de Evangelho, a casa de Simão Pedro. E nos encontramos com uma senhora muito feliz, pois ela acaba de ser curada por um homem denominado Jesus Cristo. E ela está muito feliz, essa mulher. Ela está encantada com a beleza daquele homem que fala de Deus, que representa a grandeza do nosso Pai. Essa mulher é a sogra de Simão Pedro. E após essa situação em que ela foi curada pelo Mestre, ela fica um tanto quanto reflexiva, pensando nos poderes que aquele homem detinha. E ela chama o seu genro e pede a ele: converse com o Cristo, converse com o Mestre, para que ele possa mitigar o nosso sofrimento, que ele possa nos atender, já que ele possui, é detentor de poderes inigualáveis, que ele nos ajude nas coisas materiais da nossa vida, a melhorar a nossa casa, diminuir o nosso sofrimento e a nossa carência material. E ele, como um bom genro, ouvindo a sogra, ele, depois de algum tempo, reflete nisso e encontra o Cristo. E sem saber muito como introduzir o assunto, ele pergunta para o Mestre: Senhor, Deus ouve as nossas preces, as nossas orações? E o Mestre, com a sua calma, com a sua firmeza inigualável, ele responde: sem dúvida, Simão, sem dúvida, Deus atende, ouve todas as nossas orações. E Simão começa a comparar a vida dele com a de Levi, cobrador de impostos e aparentemente com melhor condições materiais. Compara a vida de sua esposa, que trabalhava na horta, com a vida de Joana de Cusa, que possuía
mas na visão dele, maiores facilidades. E Jesus responde a Simão Pedro: Deus, Ele ouve as nossas orações, e Ele atende de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos desígnios. Imagine você, Simão Pedro, se todos fossem cobradores de impostos como Levi, quem pagaria os impostos? Portanto, cada um de acordo com os desígnios do Pai. E eles estavam numa roda, onde um dos filhos de Alfeu, e aí não sabemos qual, se Tiago menor ou Judas Tadeu, mas um dos filhos de Alfeu pergunta para o Cristo, pede para o Cristo: Senhor, ensina-nos a orar. E o mestre, com a sua grandeza, elevou o pensamento a mais alto, o pensamento a Deus, ao Criador, e começou a falar o Pai Nosso. A falar o Pai Nosso. E Levi começou a anotar. Mateus começou a anotar, fazer as anotações. E foi daí, desse instante, que surgiu a oração dominical. Óbvio que eu narrei a história de maneira muito singela, muito simplista. Ela é muito maior do que isso. Está narrada no capítulo 18 do livro Boa Nova, e fica o convite para que todos leiam. É um capítulo belíssimo, relativamente curto, e que narra como que surgiu a oração dominical. E o capítulo 18 do livro Boa Nova, Humberto de Campos finaliza da seguinte maneira: desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, a partir daquele instante, Jesus nos ensinou a orar. E é aí que surge a oração dominical. Mas e a palavra dominical? De onde vem? De domingo? Não, vem do latim, da palavra dominicus, que significa do Senhor. Então poderíamos traduzir como oração do Senhor, porque foi o Senhor, Jesus, nosso divino mestre e amigo, que trouxe essa oração belíssima para todos nós. E o benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 77, intitulado Pai Nosso, ele começa esse capítulo curto dizendo assim para nós: a grandeza da prece dominical nunca, olha que palavra forte que ele trouxe, nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Nós, muitas vezes, e me referindo aqui especificamente à oração dominical, também chamada por nós Pai Nosso, ela é simplesmente balbuciada por nós. Falamos da boca para fora, sem senti-la, sem refletir nas palavras, nas mais ou menos 70 palavras que estão contidas na oração dominical. E aí vem o convite de Allan Kardec, da espiritualidade amiga, para que possamos mergulhar um pouco mais, buscando o real entendimento dessa oração, que tem um ponto em comum com todas as religiões. Todas as religiões, todas as denominações religiosas aceitam e praticam a oração do Pai Nosso.
E cabe a nós, através da riqueza que a doutrina espírita nos traz, que vamos abordar daqui para frente, penetrar melhor, mais profundamente, as ricas e belíssimas lições desta oração, que podemos encontrá-la no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículos 9 a 13, mas também a encontramos de maneira mais resumida, mais sucinta, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. E trazendo a literatura espírita, também a encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, e também a encontramos descrita no livro Boa Nova, que mencionamos há pouco, capítulo 18. Quando Humberto de Campos, de maneira belíssima, explica todo o bastidor de como a oração dominical surgiu, foi desenvolvida pelo Mestre. Mas agora sim, como o nosso querido amigo João Atílio trouxe na semana passada, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo da obra, ele traz uma coletânea de preces espíritas. E antes de todas as preces sugeridas, Kardec nos traz um breve prefácio, uma breve introdução de todas as preces. E nós vamos aqui, ao longo do ano, mergulhar profundamente em todas essas preces, porque o conteúdo ali é muito rico, é muito vasto, cabe a nós estudá-los, aprofundar os nossos conhecimentos. E muitas vezes, conversávamos há pouco com a Heleninha, muitas vezes nós desprezamos o capítulo 28, estudamos até o 26, 27 e retornamos para o 1, pulamos lá o início do Evangelho e o final. E são conteúdos importantíssimos para nós. Mas, enfim, o que Kardec traz para nós na introdução da oração dominical? Kardec nos diz que a oração dominical foi sugerido pela espiritualidade amiga para que fosse a primeira prece a ser colocada ali. E por quê? Porque essa prece foi dita, foi trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, é a nossa referência. E se Ele trouxe essa sugestão de prece, é porque nós, efetivamente, devemos segui-la, devemos buscá-la. E essa prece do Pai Nosso, a oração dominical, é o modelo, prestem atenção, é o modelo mais perfeito de oração que existe. Temos belíssimas preces, belíssimas orações, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto em outras obras da literatura espírita. Mas a espiritualidade traz, na introdução da oração dominical, que sim, o Pai Nosso é considerado o modelo mais perfeito de oração. E por quê? Porque é uma oração simples, concisa e profunda. E aqui essas três palavras são muito importantes para nós. Por quê? Jesus era simples. Jesus, ele era conciso, ele era objetivo e ele era profundo. Muitas vezes nós ficamos buscando palavras bonitas para as nossas preces, mas de maneira desnecessária. Porque, como nós estamos vendo, a oração do Pai Nosso ela é simples. E a oração do Pai Nosso, ela resume também os deveres do ser humano. Os deveres do ser humano, que são três, basicamente. Para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Para com o próximo. E
assim, nós, vamos tentar aprofundar, mas temos conteúdo ainda que não daria para falarmos no tempo que é esperado, né? Vamos aprofundar agora. Então, o primeiro trecho da oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aqui, pessoal, o primeiro trecho do Pai Nosso é uma profissão de fé, um reconhecimento a Deus, um reconhecimento de Deus como nosso Pai soberano, nosso Pai soberanamente justo e bom. Pai nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Mas muitas vezes, devido à nossa cegueira espiritual, devido ao nosso orgulho, devido à nossa ingratidão, nós nos esquecemos de aceitar os desígnios de Deus, de referenciar Deus. E nós simplesmente falamos da boca para fora. Deus, que está em todas as partes, em todos os lugares, Ele é nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos quer bem. Ama todos de maneira igual. Todos de maneira igual. Ele ama o Cristo, assim como nos ama. E Ele nos quer bem, quer nos ver bem. E Deus, Ele se expressa em tudo, a todos os momentos, como a nossa amiga Márcia muito bem citou na abertura. Segundo trecho da oração dominical. Venha o teu reino. É assim que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Em alguns momentos vocês verão ali escrito Boa Nova, porque nós tentamos trazer as duas versões, tanto a do Evangelho quanto do Boa Nova. Então no Evangelho está assim, venha o teu reino, e no Boa Nova está, venha a nós o teu reino. E aqui é uma solicitação que nós fazemos. Pedimos para que venha até nós, até o nosso íntimo, o reino de Deus. As leis divinas. As leis divinas que muitas vezes nós não seguimos. E aí está o motivo da nossa infelicidade. O motivo do nosso desespero, o motivo das nossas angústias, das nossas aflições, porque nós não seguimos os desígnios do Criador, não seguimos os desígnios do Pai. E a partir do momento que nós não seguimos este caminho, a nossa fé, ela fica fraca, enfraquecida, ela empobrece. E a partir do momento que nós, seres humanos encarnados, seguirmos as leis de Deus, seguirmos as leis divinas, nós estaremos melhorando o mundo íntimo e melhorando o mundo à nossa volta. Com isso, a incredulidade desaparecerá. Precisamos levar a conta que a grande parte dos encarnados não são cristãos. Não são cristãos. Precisamos, nós sim, fazermos a nossa parte. Terceira parte do Pai Nosso, ou da oração dominical. Está assim no Evangelho. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No Boa Nova, encontramos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui talvez seja algo que nós menos fazemos. É a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus.
o que nós queremos, o que nós buscamos? A realização das nossas vontades e não aceitar os desígnios do Pai. Foi o que aconteceu com a sogra de Simão Pedro. Ela, entendendo a situação de dificuldade, de desafio que eles viviam, querendo facilidades, querendo comodidade. Tem pessoas que não podem ter esse tipo de situação, porque ficarão ociosas, serão preguiçosas, serão mais egoístas, mais orgulhosas. Tudo, meus amigos, tudo está nos desígnios de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se o nosso Pai não aceitar, não permitir. Então saibamos entender, procuremos entender os desígnios do Pai. E isso inclui as nossas dificuldades. Porque muitas vezes nós não queremos enfrentar as nossas dificuldades, nós fugimos das nossas dificuldades, nós ficamos nervosos, irados com as nossas dificuldades. Questionamos Deus. Será que Deus existe? Será que Deus lembra de mim? Será que Deus sabe quem eu sou? Por que isso? Por que não com o outro? Tudo, exatamente tudo, nos desígnios do Pai. E não nos esqueçamos, está lá na resposta da questão 13 de O Livro dos Espíritos. Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom. Deus, Ele é perfeito. Os imperfeitos somos nós. Os imperfeitos somos nós. Quarto trecho da oração dominical. Está no Evangelho da seguinte maneira: dá-nos o pão de cada dia. Lá no Boa Nova encontramos: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aqui, quando nós mencionamos esse trecho, nós estamos pedindo ao Pai o alimento, o pão. E aí são dois: o material e o espiritual. Inclusive no Evangelho, nós encontramos cuidar do corpo e do espírito. Nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, pois, enfim, ele abriga o nosso espírito. O nosso espírito precisa do nosso corpo físico saudável para poder desempenhar tudo aquilo que nós viemos efetivamente fazer aqui na Terra. Mas nós precisamos nutrir, alimentar o nosso espírito, porque ele sim é eterno. E ao regressarmos novamente, uma vez mais, para a verdadeira pátria, cabe a nós estarmos melhores do que quando voltamos, do que quando chegamos aqui na Terra. E para isso nós precisamos nutrir, alimentar o nosso espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Alimentamos o nosso espírito através do trabalho. Através do trabalho. Fugindo da ociosidade, fugindo da preguiça, do comodismo, que ainda nós buscamos, que ainda nós queremos, que ainda nós precisamos. Mas o trabalho, o cumprimento das leis divinas, que vão fortalecer o nosso espírito. Ainda continuando no quarto tópico, O que nós devemos pedir neste momento? O que nós pedimos neste momento? Coragem
força, prudência, previdência e moderação. Para quê? Para seguirmos a lei do trabalho. Porque no reino de Deus, tudo é meritocracia, tudo é merecimento. Tudo é merecimento. Tudo nós precisamos conquistar. Conquistar. E precisamos lembrar que a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, não é aqui onde estamos. É para onde nós retornaremos. E para onde nós vamos? O que nós vamos levar na nossa mala? O que nós vamos levar na nossa bagagem? Quando nós vamos viajar, fazemos uma mala. Quando a gente retornar para a pátria espiritual, o que nós vamos levar na nossa mala? Cabe a reflexão. Quinto trecho do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Também encontramos no Evangelho, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Aqui, pessoal, nós pedimos perdão para Deus. Por quê? Nós precisamos cumprir e seguir as leis divinas. Todas as vezes, todos os instantes em que não cumprimos as leis divinas, nós estamos fugindo dos desígnios do Pai. Estamos falhando, estamos errando. E quando nós erramos, mais cedo ou mais tarde, teremos que pagar. Teremos que pagar. E além do mais, quando pedimos perdão, exercemos a lei da caridade. O ato de perdoar também é uma caridade. Também é uma caridade. Assim como nós precisamos do perdão de Deus para conosco, para com as nossas falhas, nós também precisamos perdoar aqueles que estão à nossa volta. Como que eu oro o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, sendo que eu não tenho a coragem, a capacidade de perdoar aquele que está ao meu lado. Ora, estou sendo, no mínimo, incoerente. Peço perdão para Deus e não perdoo aquele que pede o perdão para mim, que precisa do meu perdão. Se nós queremos a misericórdia divina, nós precisamos entregar a misericórdia para o próximo. E aí vamos nos recordar de Jesus novamente, que ele crucificado advogou a nosso favor. Jesus crucificado disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pediu para que Deus perdoasse todos aqueles que estavam envolvidos ali naquele momento da crucificação. Sexto trecho da oração dominical. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. No Boa Nova encontramos: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Aqui nós estamos pedindo para Deus forças para resistirmos contra o mal, proteção contra o mal. Nós somos muito influenciados, assediados a todos os instantes, a todos os momentos, pelas nossas companhias, encarnadas ou não, encarnados ou desencarnados.
Os encarnados para nós, aparentemente, com algumas exceções, são situações mais fáceis de serem trabalhadas por nós, de serem evitadas, que nós escolhemos. Mas as nossas companhias espirituais, elas nos acompanham, elas estão conosco diuturnamente. Quais são as nossas companhias espirituais? Como sabemos quais são as nossas companhias espirituais? Faça o exercício de pensar nos seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos ao longo do dia? Quais são os tipos de pensamento que você detém durante o dia? Aí a resposta será dada por você. Se o seu pensamento é negativo, vingativo, de ódio, de rancor, de raiva, as suas companhias estão ligadas a esses sentimentos. Se os seus sentimentos, se os seus pensamentos são mais nobres, mais elevados, mais positivos, mais harmônicos, mais amorosos, a sua companhia espiritual, ela se afina com esse seu modo de pensar. Então, o mal ocupa as brechas que nós mesmos proporcionamos. Que nós mesmos proporcionamos. Através dos nossos pensamentos, através das nossas fraquezas, através das nossas falhas, através dos nossos equívocos. Então, aqui nós pedimos forças para nos protegermos contra o assédio do mal. E nós precisamos nos recordar que vivemos num mundo de provas e expiações com predomínio do mal. Ainda aqui na terra há o predomínio do mal. Estamos mais expostos ao mal do que ao bem. Então estejamos atentos aos nossos pensamentos, às nossas posturas, à nossa moralidade. Ela é muito importante. Aí, pessoal, encontramos no Evangelho de Mateus e no livro Boa Nova o seguinte, que muitos às vezes não falam. Eu fui, desde a minha infância, fui educado pelos meus pais a falar esse trecho do Pai Nosso, que diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 13. E no Boa Nova está da seguinte maneira: porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E finalizamos, está lá no Evangelho, no item 7 da oração dominical, assim seja. Assim seja. E o que se remete esse termo, assim seja? Expressa a nossa confiança na vontade de Deus. O nosso respeito aos desígnios de Deus, a nossa entrega ao Criador. Que assim seja, Pai. Que seja feito de acordo com os teus desígnios e não com os meus desígnios. Que seja feito como o Senhor quiser e não como eu quero que seja. Então, quando nós olhamos de maneira minuciosa a oração dominical, nós encontramos várias palavras-chave, né? Fé, confiança, Deus, sabedoria, leis divinas, entrega, submissão, gratidão,
reconhecimento, bondade, justiça, caridade, amor, próximo, perdão, solidariedade, força, coragem, vencer tentações, adversidades, trabalho, valorização, esforço, perdão, libertação, esperança, confiança, luz, caminho do bem, humildade, reconhecimento, amor universal, prece. A oração do Pai Nosso, meus amigos, ela precisa ser mudada por nós. Nós precisamos mudar o jeito que fazemos essa prece. Muitas vezes fazemos às pressas por desencargo de consciência, mas busquemos, e isso vai acontecer comigo, já começou, quando comecei a preparar esse nosso bate-papo, comecemos a refletir quando fazermos o Pai Nosso. Lembrando que esta oração tão bonita contém tudo o que nós precisamos. Reverenciamos a Deus, pedimos por nós e pedimos pelo próximo. E lembrando que quem nos ensinou foi o próprio Jesus Cristo, que é o nosso modelo maior a ser seguido. O caminho para a verdade, para a vida. Tudo bem, pessoal? Então era isso. Queria pedir para a Mara apagar a luz, que a nossa prece de encerramento vai ser o próprio Pai Nosso cantado, tá? Então, se quiserem ficar com os olhos abertos, os olhos fechados, como vocês se sentirem melhor, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior
meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Essa é uma versão muito bonita do Pai Nosso, né? Elizabeth Lacerda cantando. Nós precisamos muito de Deus, pessoal. E Deus, da mesma maneira, conta com a gente. Ele requer braços humanos para a construção de um mundo melhor. E os braços humanos que Ele requer são os nossos. São os nossos. Nós precisamos muito de Deus, mas Ele também conta com a gente para que façamos sempre o nosso melhor, onde quer que estejamos. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, nos abençoe, e que Jesus, nosso divino mestre e amigo de todas as horas, nos inspire em todas as situações. Obrigado, pessoal.